Olá, está no ar o resumo da semana. A Comissão de Finanças realizou audiência pública sobre o orçamento de 2022. Veja como foi. Oi, pessoal. Hoje eu acompanhei a reunião de diretrizes orçamentárias com a presença da presidente da Comissão de Finanças da Casa Legislativa, vereadora Rosa Fernandes. Cheguei hoje, realmente o trabalho foi intenso, mas vale a pena. A proposta prevê um crescimento de 5% na receita, com uma previsão de arrecadação de 32 bilhões de reais. Nesta quinta-feira, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara realizou uma reunião para a apresentação e a negociação das emendas ao projeto. Ao todo, os vereadores apresentaram 96 emendas à proposta do governo, entre elas a regulamentação do Fundeb, o plano de cargos e salários dos profissionais da saúde e a transparência dos gastos públicos. A formulação das peças orçamentárias, PPA, LDO, LOA e, no caso de hoje, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para mim é um dos papéis mais importantes do vereador. É a hora que nós sentamos com a prefeitura, olhamos o orçamento, determinamos as diretrizes e buscamos mais transparência. A gente colocou uma emenda ali sobre os subtítulos. O que seriam os subtítulos, né? É para justamente a gente, como vereador, que fiscaliza essa cidade, fiscaliza o executivo, entender aonde está sendo realizado os investimentos, por exemplo, do Poder Executivo. As emendas foram analisadas uma a uma pelos parlamentares e técnicos da Prefeitura. 40 foram debatidas e até agora 5 serão aproveitadas. Nosso papel é tentar aproveitar ao máximo o trabalho do Legislativo, prestigiar todas as proposições que sejam coerentes com o momento, com a condição da cidade, com a condição financeira da Prefeitura. Mas eu acho que prestigiar a participação dos vereadores é o ponto principal. O vereador Dr. Marcos Paulo será o presidente da Comissão Especial sobre Políticas para a Saúde Animal. Essa comissão ela foi criada em 2019. Em 2020, eu reeditei essa comissão especial e agora em 2021, porque, infelizmente, os problemas que acometem os animais, as doenças, ao invés de reduzirem, elas vão aumentando na nossa sociedade. E o Rio de Janeiro precisa de cuidar, de tratar com muita seriedade, com muito cuidado, os animais aqui no nosso município. Parlamentares aprovaram em segunda discussão a criação do Parque Sustentável da Gávea. Hoje a gente cria aqui a condição para que aquela pequena região ali dentro do bairro da Gávea, ela possa ser totalmente revitalizada. E a ideia é de se criar um parque sustentável. A nossa preocupação é, em algum momento, impedir a entrada do público nesse parque. Nós conseguimos dar uma solução que consegue, através de uma parceria público-privado, conseguiu viabilizar um empreendimento com instalações comerciais e residenciais e o principal, um parque sustentável na Gávea que vai ter garantia ao acesso ao público de forma gratuita. Vereadores se reuniram com representantes da Prefeitura para apresentar emendas relacionadas aos 2 projetos do programa Reviver Centro. A reunião aconteceu na sala da presidência da Câmara Municipal. Parlamentares apresentaram aos representantes da Prefeitura mais de 100 emendas para os 2 projetos relacionados ao programa Reviver Centro, que tem o objetivo de revitalizar o centro da cidade. A ideia nossa, vereadora, desculpa, conforme a gente falou, e eu estava agradecendo aqui o Átila, é dar a oportunidade que todos apresentem a sua emenda. Entre as emendas, destaque para projetos relacionados ao incentivo da moradia social e a criação do Distrito da Vivência e Memória Africana, no Cais do Valongo, que visa promover a cultura e o turismo na região. Hoje a reunião foi fundamental para fazer uma análise de mais de 100 emendas propostas pelos vereadores para ver aquelas que já têm consentimento e aquelas que, na realidade, acabarão servindo para um debate mais aprofundado dentro do plenário na segunda votação. Os 2 projetos sobre o Reviver Centro foram aprovados em primeira discussão no plenário. A previsão é que, após a análise das emendas, ele volte para cá já nesta quinta-feira. O programa Reviver Centro está dividido em 2 projetos. Um deles estabelece diretrizes para a conversão de prédios comerciais em residenciais ou mistos. O segundo está relacionado à concessão de benefícios fiscais para a construção de prédios residenciais na região.
Temos agora um dever de casa de hoje para amanhã, de entrar no detalhe, ver pontos de concordância e ver também pontos onde o Executivo entende que a emenda, porventura, possa tirar o foco da proposta. Parlamentares rejeitaram vários vetos da Prefeitura. Entre os vetos rejeitados estão os projetos de prioridade de vacinação de gestantes e puérperas contra a Covid-19, de autoria do vereador Dr. Gilberto, em conjunto com mais 18 parlamentares. O projeto de lei, de autoria da vereadora Tereza Berger, que dá nome de Estação Jornalista Ricardo Boechat à Estação Parada Cinelândia do VLT, e o projeto de lei de autoria do vereador Zico, que trata da instalação de audiotecas nas unidades públicas de educação especial de ensino do município. Quem ganha com isso é a nossa população, né? Nossos jovens, nossas crianças que têm dificuldade de enxergar, que ganha com esse projeto, porque é um projeto que eles vão poder ter ouvir a aula, né? Então eles vão aprender com mais facilidade. Além dos 11 vetos votados e rejeitados, aqui no plenário hoje, os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria da vereadora Verônica Costa, com a coautoria de 18 vereadores. O projeto estabelece a prioridade na vacinação contra a Covid-19 para as lactantes na cidade do Rio de Janeiro. A gente não salva só uma vida, é porque já existem estudos que comprovam que quando a mãe ela está amamentando, ela também protege seu filho. A maioria das mulheres em vulnerabilidade social da cidade do Rio de Janeiro são chefes de família e, por isso, precisam estar imunizadas, garantindo a sobrevivência não só de seus filhos, mas também de toda uma comunidade familiar. Veja agora projetos que foram aprovados em segunda discussão. A sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira teve início com a votação do projeto de lei de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que trata da venda de produtos hortifruti granjeiros em unidades móveis, conhecidas como sacolão volante. O projeto recebeu 2 emendas e foi aprovado em segunda discussão. Quem conhece a origem desse trabalho e das pessoas que estão no sacolão volante há mais de 2 décadas, são pessoas que vivem daquilo que elas produzem. Entre os projetos aprovados em segunda discussão estão o projeto de lei de autoria do vereador Marcos Paulo, que prevê a proibição de manter animais acorrentados no município, e o projeto de lei de autoria dos vereadores Alexandre Esquerdo e Luiz Ramos Filho, que cria a campanha permanente de orientação para o tratamento da síndrome de Diógenes, conhecida como acumulação compulsiva. O acumulador compulsivo é popularmente chamado de colecionador de lixo, já que, na maioria das vezes, junta itens insalubres que produzem mau cheiro e atraem insetos. Oi, pessoal! Hoje eu participei de debate público com a presença do vereador Lindbergh Farias. Oi, pessoal! Nós conversamos sobre o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência em Irajá, que atende mais de 300 famílias. Infelizmente está fechado e os servidores sem receber salários por mais de 6 meses. Thaisa é mãe de Ana Clara, de 20 anos, que tem deficiência intelectual. Ela conhece bem a realidade de quem depende dos centros de reabilitação da prefeitura para buscar atendimento. Por conta de uma reação vacinal, aos 6 meses de idade, então ela desenvolveu epilepsia de difícil controle e nisso deu um atraso total neuropsicomotor nela. De acordo com dados do censo, existem no país cerca de 12 milhões de pessoas com deficiência, número que representa 7% da população brasileira. Nesta terça-feira, a Câmara Municipal realizou um debate público para tratar da situação do Centro de Reabilitação da Pessoa com Deficiência, localizado no bairro de Irajá. Antes do fechamento, o lugar atendia cerca de 300 famílias. A gente fez uma reunião de trabalho com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, com o Ministério Público, e o que é que encaminhamos? Primeiro, a Secretaria vai chamar os servidores para conversar, porque os servidores querem trabalhar, mesmo com o salário atrasado. E nós vamos montar uma força-tarefa, vão envolver outros setores do governo, outras áreas do governo,
para agilizar a burocracia, os processos, os documentos, para pagar imediatamente esses servidores. Parlamentares aprovaram, em segunda discussão, o novo plano de previdência dos servidores do município. O Tribunal de Contas do município alertou agora, com relação ao início deste ano, que a fonte de gasto da Previdência foi superior ao que nós gastamos com educação e saúde. As duas pastas mais importantes não tiveram individualmente mais gastos do que nós tivemos com a Previdência. E esse modelo não tem futuro. É um modelo desequilibrado que não se sustenta e é por isso que diversos outros estados, municípios, inclusive a própria União, muitos anos atrás, caminharam para esse modelo, porque ele impõe um teto e permite que quem queira se aposentar com mais, contribua mais. No longo prazo, o que se busca é exatamente que o fundo de previdência atual dos servidores, por exemplo, que ele seja saudável, né? Que ele não haja, a exemplo do que aconteceu no governo do Estado, problema inclusive de passar alguns meses por não recebimento, tanto parte de aposentados, como também de viúvas, e isso é o que nós pretendemos evitar. Comissão de Educação realiza audiência pública sobre o tema migração e convocação dos professores concursados. Uma rede de ensino considerada a maior da América Latina, com 527 unidades escolares e mais de 11 mil professores. Os desafios para a educação na cidade do Rio são muitos. Entre esses desafios, as questões da migração dos educadores de 20 para 40 horas de trabalho e a convocação dos professores concursados. Para debater esses assuntos, a Comissão de Educação da Câmara realizou uma audiência pública nesta quarta-feira. Se não houver essa migração, que é um anseio muito grande, enorme, há muitos anos de todos os gestores, mas se não houver, como está sendo analisada a questão da valorização dos gestores escolares pela Secretaria Municipal de Educação? Isso no caso de não haver essa migração tão desejada pelos gestores. A migração de professores acontecerá, e a migração de professores, e já adiantando, professor Luparelli, também de equipe gestora, tá? Que esse é um ponto importantíssimo, é que a migração tenha como foco os professores de 16 e 22 horas e meia, por questões óbvias com isso, lotadas em turno único, ou que desejam atuar onde houver vaga no turno único. Em junho do ano passado, a Prefeitura decidiu suspender os prazos de validade de 14 concursos públicos já realizados no Rio, mas ainda não finalizados devido à pandemia. Atualmente, há uma carência de cerca de 9.300 professores na rede. Não vai ter tempo hábil de chamar todos aqueles que fizeram concurso, que se programaram, passaram nos concursos, mas devido à pandemia não foram chamados. No final da audiência, a Comissão de Educação apresentou propostas para a Secretaria. A gente precisa, eu acho que dar um prazo para que a Secretaria nos informe, enquanto Comissão de Educação, né, três coisas: carência real da rede, número atualizado das duplas regências e o planejamento para a questão da migração e da convocação. Audiência pública sobre o projeto do vereador Tarcísio Mota, que cria pontos de apoio para os entregadores de aplicativos. João Vitor trabalha com entrega há 2 anos e vive situações difíceis no dia a dia. Eu mesmo tenho um boletim de ocorrência porque a porteira não queria deixar eu entrar. Aí mesmo já com o cliente autorizado, entendeu? E fui lá, concluí a entrega e ao sair da entrega, a porteira começou a me xingar. Me xingou de macaco, me xingou de tudo quanto é nome, me agrediu. Com a pandemia e o desemprego, essas atividades passaram a ser a forma mais rápida de levar o sustento para casa. Respeito ao profissional e melhores condições de trabalho têm sido as maiores reclamações dos entregadores. A Comissão Permanente de Trabalho e Emprego da Câmara Municipal se reuniu em audiência pública nesta segunda-feira para discutir o projeto de lei em favor dos entregadores e motoristas de aplicativos. Muitos aqui falaram que é uma escravidão também do século XXI. Nós não podemos deixar isso passar de uma forma natural, né? A jornada exaustiva de trabalho foi um dos temas do debate.
O projeto deve ser votado na Câmara no mês de agosto e obriga as empresas de aplicativos de transporte e entrega a oferecerem um ponto de apoio a esses trabalhadores. Ele estabelece a perspectiva de que em cada área de planejamento da cidade do Rio de Janeiro, que são 5, cada um dos aplicativos deverá manter 3 pontos de apoio. Esses pontos de apoio deverá conter sanitários, vestiários, área para descanso, área para refeição, um ponto de espera e estacionamento com possibilidade de recarga dos celulares, etc., e de acesso à internet. O Conselho de Ética da Câmara decide dar seguimento ao processo de cassação do mandato do vereador Dr. Jairinho. O nosso parecer foi pela quebra de decoro com sanção da perda do mandato parlamentar. O relatório ele foi baseado, e o parecer final, em cima do inquérito policial, nos depoimentos das testemunhas envolvidas nesse caso triste, da morte do menino Henri, da quebra de sigilo telefônico da senhora Monique Medeiros com a babá Tainá. Vamos agora dar o prazo de 5 dias para a ampla defesa, cumprindo o rito desse processo. Portanto, na próxima sexta-feira vai se exaurir esse prazo. A princípio, o Conselho de Ética se reunirá na próxima segunda-feira, né, sem ser essa próxima outra segunda-feira, onde o Conselho de Ética vota o relatório final do vereador Luiz Ramos Filho com a defesa, havendo a ampla maioria do Conselho de Ética, segue o rito, encaminhando a mesa diretora para que seja incluído na pauta e assim ser votado o relatório e a indicação ou não do vereador Jairinho nesse processo. Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal. O médico cirurgião e primeiro-tenente médico da reserva não remunerada da Força Aérea Brasileira, José Alfredo Cavalcante Padilha, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi dos vereadores Marcelo Arar e do presidente da Câmara, o parlamentar Carlos Caiado. Quem também recebeu a principal medalha da cidade foi o economista e ex-secretário da Fazenda, Guilherme Mercedes. A homenagem foi feita pelo presidente da Casa, vereador Carlos Caiado. E essas foram as notícias do Resumo da Semana. Até a próxima!